Fala, minha gente, aqui com você, Enéas Francisco. Eu sou diretor, fundador da editora Upbooks. Faz um tempo que eu não apareço por aqui nessas entrevistas, nesses bate-papo com o autor. Só que hoje eu tenho uma missão muito especial. Eu estou aqui com um amigo que possivelmente é amigo há mais de 2 décadas, quase 3. Um amigo com quem a gente já trabalhou bastante no Ministério, Serviço de Interpretação, no continente africano, estivemos juntos ano passado. Hoje ele mora nos Estados Unidos da América, mas ele é aqui de São Paulo e ele acaba de lançar um livro extraordinário voltado para o público masculino, e é o meu privilégio, é a minha honra dar as boas-vindas nessa conversa aqui ao Daniel Reis. Muito bem-vindo, Daniel Reis, que privilégio ter você aqui. Bispo Francisco, muito obrigado, que privilégio, né? Nós tivemos muito tempo de caminhada juntos, eu acho que já está quase chegando em 3 décadas, viu, pastor? É um tempão, e é uma alegria poder compartilhar com você, com a nossa audiência, né? Esse livro, um livro visceral para mim, eu tenho certeza que ele vai provocar conversas importantes para nós homens, né? Aqueles que precisam entender o que a gente tem negligenciado, que precisam entender o que nós precisamos reassumir, e vai ser uma conversa muito agradável, vai ser um movimento importante e vamos caminhar juntos, porque esse é só o pontapé do que a gente precisa construir como time, como força masculina nessa sociedade. É isso mesmo, 3 décadas de uma jornada aí de amizade, de ministério. Mas antes da gente entrar no assunto do livro, de bater papo sobre esse assunto que é relevante e importante, que nasce aí da sua vida, da sua experiência, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você. Falasse um pouquinho sobre Daniel Reis, quem é o Daniel Reis, onde você mora, fala um pouco sobre a sua família para que o público saiba com quem a gente vai conversar hoje. Claro. Bom, o meu nome é Daniel Reis, né? Eu tenho 43 anos, sou casado, tenho um filho de 9 anos, o nome dele é Benjamin. Sou casado com a Karina Guedes Reis, a minha esposa. Linda. Todo marido tem uma esposa linda, né? Eu também tenho, por que não? Moro em Framingham, Massachusetts, para localizar um pouco melhor na região de Boston, a região Metro West aqui do estado de Massachusetts. Faz 5 anos que eu moro aqui. Eu sou jornalista, sou teólogo, trabalho com educação financeira e há um bom tempo nós temos desenvolvido um trabalho muito legal aqui na nossa comunidade, a comunidade imigrante aqui nos Estados Unidos, nessa região, com algumas feiras, né, a gente chama de Community Outreach, né, que são feiras de serviço comunitário, e é o trabalho que eu tenho feito aqui também na minha comunidade, né, sob a liderança do meu pastor, o pastor Manuel. Eu sou membro da New Life Church em Framingham, uma igreja de quase 25 anos aqui na região. E aqui a gente tem servido ao Senhor faz uns 4 anos e meio, quase o período inteiro destes 5 anos que eu estou aqui. Eu estou nos Estados Unidos pela segunda vez, essa é a minha segunda estadia aqui nos Estados Unidos, vamos dizer desse modo. Eu fiz high school aqui nos Estados Unidos, então eu vivi aqui na época de teenager, né, na época de moleque, por 7 anos. E aí voltei para o Brasil, e o tempo em que estive no Brasil foi quando nós nos conhecemos, né? Porque parte do tempo que eu fiquei fora aqui dos Estados Unidos, estando no Brasil, eu fui membro da COGIC, né, da Igreja de Deus em Cristo no Brasil, por 16 anos, onde eu tive o privilégio de conhecer você. Maravilha, uma história, né, que você tem construído, uma família, que bom saber que vocês estão bem se consolidando onde Deus plantou vocês. Mas a gente quer dar um chute inicial nessa conversa. Eu quero começar mostrando para os nossos convidados aqui a capa do seu livro, para eles saberem do que se trata, o nome desse livro e o que vem por aí. Olha aí, o pessoal viu a capa do seu livro, entendeu o contexto, né, da capa, do nome, mas eu quero começar já fazendo uma pergunta muito crucial e importante para você. Da onde nasce a motivação para escrever esse livro? Não é um livro qualquer, não é um livro comum, é uma crítica ao homem dos nossos dias, ao homem do nosso tempo. Nullus Hominis entrega um pouco, mas lá na frente a gente vai falar sobre isso.
Desenvolve aqui pra gente, por favor, o que te motivou a escrever este livro. Olha, eu acho que quando a gente olha para a sociedade em que nós vivemos, a gente vê um homem negligente. Essa é uma verdade. A gente vê um homem que não assume o teu papel, um homem que ele colocou sobre a mulher uma série de responsabilidades que não é dela. E a mulher, para construir a sociedade que nós conhecemos, que a gente tem hoje, acabou assumindo essas responsabilidades que são nossas. E ao assumir essa responsabilidade masculina, ela acabou gerando para si uma série de dores no corpo, na mente, no espírito, né? Ela acabou se fragmentando para construir a sociedade em que nós temos hoje. Então, quando eu olho para a minha própria história, porque eu sou um filho único de uma mãe solteira que teve que fazer muito para que eu pudesse chegar onde cheguei e conquistar o que conquistei. Então, se não fosse a minha mãe ter arregaçado as mangas por conta da negligência de um homem, eu talvez teria parado há um bom tempo e lá atrás. Então, quando a gente faz um diagnóstico social, a gente olha. E quando eu pensei nesse livro, Pastor Enéas, eu pensei que ele tivesse que ser um livro que conversasse com as pessoas de uma maneira simples, que ele fosse um livro não acadêmico, não teológico, mas um livro que as pessoas pudessem olhar para ele e falar assim: eu faço parte dessa história, eu conheço essa história. Essa é a minha história, essa é a história do meu vizinho, essa é a história da minha casa. E eu acho que nós vivemos uma sociedade que o homem deixou de cumprir o seu papel. E esse é um diagnóstico muito fácil de fazer. Então a motivação foi olhar para a história e olhar para a sociedade e ver a fragmentação no corpo da mulher, na mente da mulher, na saúde da mulher, para que eu falasse assim: não, eu preciso fazer alguma coisa. E eu acho que essa produção desse livro, né, que ele é fruto de uma tese teológica da Faculdade de Teologia que eu concluí, ele quer fazer esse despertar, né, quer convidar pessoas, convidar homens a olhar para a sua responsabilidade e assumir o seu papel na sociedade. Muito bem, não dá pra gente, então, fugir da realidade de que esse livro passa por você, né? Você é um filtro sobre esse assunto abordado. Você é um marido, você é um pai, tem a sua família, constrói um casamento já há uns anos. Então, vamos falar um pouco sobre isso. Como que esse livro passa por você? Como você filtra isso e como ele afeta a sua casa, a sua esposa, seu filho, se é que o faz? Faz sim, faz todo sentido essa pergunta. Eu escolhi, por conta do que vivi, ser o melhor marido e o melhor pai que eu possa ser. Então essa é a minha maior, esse é o meu maior desafio, né? Se um dia eu ouvi da minha esposa que eu fui um homem referência para ela e que o meu filho disser para mim que eu fui um pai referência para ele, eu acho que eu tive as minhas conquistas alcançadas, né? Hoje eu olho para o que eu não tive e tento fazer para a minha casa, né? Para minha esposa e para o meu filho, em cima de lacunas, em cima de vazios, em cima do que me faz falta hoje enquanto homem, enquanto filho, enquanto pai. Então, é um exercício muito maior, ainda mais em uma sociedade onde nós não valorizamos o compromisso e a responsabilidade que alguns poucos homens escolhem ter ao ser pais e ao ser maridos, né? Hoje em dia, a gente vê uma valorização muito maior no contrário disso, né? No viver a vida mais tranquila, sem ter compromisso, sentado ao sofá, assistindo, jogando, seja o videogame, seja o futebol, fazendo escolhas que não são escolhas que constroem um lar da maneira adequada e colocando sobre nós, homens, a responsabilidade que nós precisamos ter, primeiro, com as nossas esposas, com a nossa casa, com os nossos filhos e com a sociedade, porque nós estamos tão longe de onde nós deveríamos estar, que hoje eu adoraria que nós estivéssemos prontos, nós homens, estivéssemos prontos para que a gente pudesse olhar para a sociedade e ajudar o irmão, o próximo, o amigo, o vizinho,
em como ser um pai melhor, um marido melhor, mas nós estamos quebrados, fragmentados, e a gente precisa começar a construir isso. Então é um caminho que vai exigir um esforço, uma força e um esforço muito grande para que a gente consiga reparar, talvez nos próximos 50 anos, aquilo que a gente deixou de construir desde sempre. Bom, isso é muito sério. No livro você pontua, obviamente, essa realidade, essa perspectiva pessoal sua. Ao passar pela sua casa, pela sua família, eu gostaria que você, nesse momento, me dissesse o seguinte. Em dado momento do livro, você pontua a questão da distância emocional e o efeito desse distanciamento no ambiente familiar. Ou seja, você pontua que às vezes pode até existir a presença física, mas a distância emocional. Desenvolve um pouco sobre essa sua afirmação. Olha que difícil essa conversa, né, Bispo Francisco? A gente precisa entender que um lar sem a presença de um homem, ele está fragmentado. Um lar que não tem dentro desta casa, né, um marido que o filho possa olhar e ver coisas simples como amarrar o cadarço, fazer a escolha de uma cueca adequada, abotoar a camisa, escovar os dentes, fazer a barba. Então esse é um lar fragmentado. Agora, é tão complexo e tão difícil, tão sensível, que a gente tem homens dentro de casa que não entenderam a relevância deste papel. E aí, ele escolhe o bar, o futebol. A outra, ele escolhe o trabalho, ele escolhe as viagens, ele escolhe uma série de outras coisas e imagina, que cadarço, que barba, que filho, que leitura de um livro da Bíblia, né? Em casa, oração, ter a esposa olhar para este homem e falar assim, olha, eu tenho no meu marido segurança emocional, não vou buscar o meu pastor para que o meu pastor venha orar por mim, não. Eu vou chamar o meu marido porque eu tenho nele essa segurança, essa confiança, e nele eu encontro essa responsabilidade emocional sobre a minha vida. Então, é um distanciamento gigantesco de onde nós precisamos estar. E esse livro demorou muito para que eu pudesse ter força, coragem, ânimo para escrevê-lo, porque nós estamos muito aquém de onde nós precisamos estar. É difícil, mas eu precisava conversar sobre esse assunto com você, que nos ouve, né? Eu precisava conversar esse assunto com outros homens. Então, quando você pergunta como é que eu faço essa diferença, né, do homem presente mais ausente ou daquele lar ausente, é difícil fazer ponderações, porque as duas realidades são extremamente difíceis e elas são reais, presentes. Às vezes, a mulher prefere ter o marido em casa ausente do que sem ter ele ausente, né? Aí são duas ausências, sem a presença física, sem a presença emocional. Então, eu acho que o papel dessa discussão, a responsabilidade desse livro, é começar a acordar os homens para quão longe nós estamos, para quão distante nós estamos, e a partir desta compreensão, né, o livro vai discorrer que essa compreensão ela só é possível quando nós percebemos de quem nós somos filho, né? Eu só consigo entender o meu papel como homem, como pai, quando eu entendo muito claramente de quem eu sou filho, quem é o meu pai. Aí sim a gente consegue ter força, sem força, caminhar sendo direcionado, ter a autoridade de alguém que criou todas as coisas pela palavra do teu poder, né? Que deu ordem às coisas e as coisas tomaram existência. Aí sim, quando eu compreendo que é este o meu pai, que nada existia, e porque ele disse, porque ele abriu a boca e proferiu e todas as coisas tomaram existência, aí eu compreendo que homem sou eu, que pai preciso ser, que filho eu devo ser. Mas é uma conversa muito difícil. A gente tem aqui no seu livro, ainda no capítulo 2, um momento em que você traz à tona essa questão da preocupação com o elemento de estresse, ansiedade e frustração da mulher quando um homem não assume o seu papel. Então,
esses três elementos, estresse, ansiedade e frustração, é demais, é um peso demais, é um peso muito, né, pesado, colocado sobre a mulher quando um homem não cumpre o seu papel. Você pode desenvolver um pouco mais isso? Claro. Nós temos mulheres que vão viver menos porque a gente está vivendo demais. As mulheres vão morrer primeiro porque elas estão fazendo o que é o meu papel. E geneticamente falando, eu sou mais forte, você é mais forte, nós homens somos mais fortes. Mas a gente deixou de fazer, a gente deixou de cumprir, e aí a gente colocou sobre a mente, o corpo e o espírito da mulher, a emoção, né, a questão emocional da mulher, uma série de responsabilidades que ela não precisaria ter. Mas a sociedade que a gente vive hoje, ela foi construída por conta dessa força, dessa garra, e de ela ter falado assim, sabe de uma coisa? Eu vou fazer. Porque qual que seria a outra opção? Qual que seria o outro caminho? Se as nossas esposas, se as mulheres que cercaram a nossa vida, que cuidaram as nossas tias, as nossas avós, as nossas mães, se elas não tivessem assumido esse papel, quem teria feito? Que sociedade nós teríamos hoje? Então esse estresse emocional, essa carga que a mulher carrega é desonesto. E ela vive emocionalmente abalada. Nós temos mulheres austeras, né? Eu falo sobre a mulher austera no livro. Uma mulher mais brava, mais chateada, mais triste, porque ela precisa fazer muito mais. Imagina a jornada. Ela acorda muito mais cedo para poder orar, acorda mais cedo para cuidar do filho, para fazer as coisas, para levar, deixar talvez um almoço, uma janta pronta, trabalha, jornada de 40, 50, 60 horas, volta para casa, cuida dos filhos, coloca para dormir, cuida do marido, e a gente levanta, toma café, trabalha 40 horas, chega em casa, coloca os pés para cima, não brinca com os filhos, não ora, não tem um momento com os filhos, assiste um jogo de futebol, uma televisão, e a gente acha que porque a gente está levando dinheiro para casa, a gente está cumprindo um super papel. E digo mais, porque a gente é fiel, nós somos um excelente marido. Então hoje a sociedade entende que ser bom homem, que ser um bom marido é levar dinheiro para casa e não trair. Pelo amor de Deus, a gente está longe demais. Você enfatiza essa questão dessa mulher que ela se torna austera por não ter lazer, né, por estar sobrecarregado, uma carga de estresse extremamente alta. É óbvio que a gente pode, de forma muito natural, a gente vai falar, isso é instinto materno, né? Ela vai fazer isso porque ela tem que fazer isso, está nela fazer isso. E eu até entendo a questão do instinto materno de ir lá fazer, prover, suprir, mas não tem que ser assim, né? Não tem. Não tem, e a gente precisa parar de elogiar isso, sabia? Porque elas acreditaram, começaram a gostar desse elogio, e elas agora, a mulher que não cumpre este papel, ou que não faz essa entrega, ela se sente mal, porque ela acha que ela precisa fazer, que é responsabilidade dela fazer. A gente precisa parar de elogiar essa mulher que faz esse tanto de coisa e a gente acha o máximo. Não é o máximo. Tem algum homem negligenciando isso para essa mulher estar fazendo esse tanto. Tá errado. Eu acho que você enfatiza bem, tem algum homem negligenciando isso, né, para isso ter que acontecer. Eu achei interessante que você trouxe aqui uma listinha de problemas que essa mulher enfrenta ou vai enfrentar, que talvez imperceptivelmente passa e não se faz esse cálculo de que pode estar acontecendo por conta de um homem negligente. Você menciona aqui problema cardíaco, distúrbio hormonal, problema gastrointestinal, ansiedade, depressão e síndrome de burnout. Tudo por conta de um cara que está cumprindo o seu papel, entre aspas, né? Olha, o resultado de exame de uma mulher mostra o quão negligente nós somos. Ela faz um exame de sangue e o resultado está escrito assim, ó, homem, você é negligente, você não cumpre o teu papel. Olha como está a saúde da sua esposa. Olha como está a saúde da mulher. É seríssimo. Nós precisamos... E o mais engraçado é que o meu papel, quando eu pensei, enquanto eu escrevi esse livro, enquanto isso ainda era um TCC acadêmico, eu falava, eu preciso convencer homem a homem, cada homem que ouvir isso, ele chamar um amigo e falar assim, vem aqui, nós precisamos fazer alguma coisa, nós precisamos construir essa caminhada juntos. Tá tão ruim, mas eu preciso
que a gente comunique essa mensagem com a maior quantidade de homens que nós pudermos. Então, não vai ser simples, necessário. É uma causa, porque você tem... A sociedade vai sentir essa negligência, a mulher vai sentir essa negligência, e daqui a pouco a gente entra nesse assunto, um pouco depois, o filho, né, os filhos. Né? Você vai ter a questão dos filhos sentindo também essa questão da negligência paterna. Então, eu vou te fazer uma pergunta um pouco fora do contexto do livro em si, mas dentro da sua realidade. Você é um brasileiro, nasceu, foi criado aqui, morou nos Estados Unidos em 2 fases, uma anterior e uma agora. A minha pergunta é, como que você consegue ver uma distinção entre esses 2 mundos em relação a esse homem ausente, a esse homem que está, mas não está? Como é que você analisa entre o povo, entre o homem brasileiro e o homem norte-americano? Olha, excelente conversa para a gente ter. Nós temos os mesmos problemas nos Estados Unidos, em menor proporção, tá? Eu me lembro quando eu estava conversando ainda sobre o livro, me perguntaram, Daniel, você vai traduzir o livro para o inglês? Eu falo, olha, eu vou traduzi-lo, mas são retratos diferentes, são realidades distintas. O homem nos Estados Unidos, ele é mais participativo, até porque o trabalho da mulher nos Estados Unidos, ele é muito mais alicerçado, fundamentado, estabelecido. A mulher aqui tem mais acesso à educação, à formação, ao trabalho, a uma mão de obra que vai ter menos diferenças, equitárias, entendeu? Então, salarial. Então, aqui nós vemos uma sociedade um pouco mais madura. Madura no sentido de acolher o homem e a mulher trabalhando até mais idoso, né, até mais velho. A gente vê uma sociedade que remunera melhor, que permite as pessoas irem para a faculdade, né? Então, a gente tem uma sociedade mais madura, mas nós temos os mesmos problemas aqui em proporção menor. No Brasil, perdão, eu acho que o homem, pela dificuldade de acesso, e quando eu digo acesso à formação, acesso ao trabalho, a gente tem um diagnóstico um pouco mais difícil, uma realidade mais difícil, um contexto mais difícil, mas que não tira do homem a responsabilidade de ser homem. Então, nos Estados Unidos, o homem participa mais, ele tem mais consciência do trabalho da casa, então para ele é mais natural trocar fraldas, lavar uma louça, cuidar das crianças. Isso para ele é mais comum, até porque a gente vê mulheres e homens aqui tendo vidas e jornadas semelhantes, não iguais, semelhantes. Mas no Brasil, até por uma questão social, por uma questão sociológica, a gente vê as mulheres sofrendo muito mais do que sofrem as mulheres aqui nos Estados Unidos. Daniel, a gente falou sobre esse impacto da ausência, né, do homem dentro do ambiente do lar e o impacto sobre a mulher, sobre a esposa. E qual é o impacto dessa ausência paterna, mesmo que seja presença, não é, como a gente já falou, só física, para os filhos, especialmente no desempenho a partir da infância? Olha, nós não temos bons homens porque não tivemos bons pais, né? Então, porque o homem negligenciou estando em casa ou negligenciou abandonando o lar, nós criamos uma sociedade sem referência masculina. E aí essa sem referência masculina, ela pode ser pensada e percebida de várias formas, né? Eu vou usar o Daniel como exemplo. Eu tive muita dificuldade enquanto crescia, porque toda a minha habilidade ela era muito feminina. Por que ela era feminina? Porque eu olhava minha mãe cozinhar, minha mãe costurar, minha mãe fazer crochê, minha mãe tricotar, minha mãe limpar a casa, minha mãe... atividades femininas. Então eu tenho isso muito aguçado, muito forte em mim. Eu sou um homem que eu consigo fazer muitas coisas que mulheres conseguem fazer. Pausa. Além disso,
ter sido um problema e eu ter desenvolvido essas habilidades por conta de uma ausência, uma deficiência, quando eu levava isso para fora, isso era motivo de chacota. Era bullying. Porque como é que esse homem só sabe fazer essas coisas? Conversasse de futebol na minha frente para ver o que sai. Até hoje não sai quase nada. Não consigo dialogar, não consigo ter esse assunto, não consigo desenvolver essa habilidade. E, por um outro lado, quando este homem está em casa, aí a gente começa a perceber um comportamento que tem regido a sociedade masculina, que é: quanto mais mulheres você teve, melhor. Quanto mais prejudicial para essa mulher você foi, melhor. O legal é ser aventureiro, é dirigir de maneira perigosa, é correr riscos bebendo e dirigindo. Está tudo bem fumar, é só um tempo, depois passa. Vamos beber juntos? Vamos sair com o pai? Ou às vezes vamos sair com o papai para beber? Vamos sair com o papai. Olha o que a gente faz com os nossos filhos, pastor Enéas. Tem pai que leva o filho para fora para ensiná-lo a caçar. E caçar aqui no sentido de ter outras mulheres. Eu estou escolhendo bem as palavras, hein? Agora, você imagina na cabeça de um homem em formação o que ele faz com essa informação? A pessoa para quem ele olha espera uma série de conjunto de valores que, inclusive, é inato, né? Existem valores que eles não são construídos em nós. Porque nós somos filho de quem somos, eles são imputados, está na genética, na criação daquilo que é posto em nós, né? Da parte de Deus que existe em nós. Aí o filho olha para esse homem e vê ele não honrando o papel dele como pai, desonrando o papel dele enquanto marido e ensinando o filho a replicar. Ele entra em parafuso, ele não sabe o que fazer. Aí nós temos uma sociedade completamente corrompida, distorcida, sem valores, fragmentada. E a gente pergunta por quê? Por quê? Porque o homem repetitivamente é ensinado a desconstruir, não valorizar, transgredir, porque é parte do que é ser homem. Então, ser homem, dentro dessa sociedade que eu estou propondo que façamos uma análise, essa desconstrução do que é ser homem é a validação da hombridade. Existe aqui aquela ideia falsa que a gente conhece muitos homens assim, que você falou dentro da sua perspectiva, da sua experiência, de ser aquele cara que consegue resolver as coisas de casa e quando vai falar de futebol não desenrola. Mas existe uma camada mais profunda do que essa. Que é essa questão da brutalidade masculina, essa questão o que é coisa de homem, o que não é coisa de homem. E a gente pode falar isso permeando diversas gerações. A nossa geração tem um monte de problema, se a gente volta algumas gerações também tem problema. Como é que a gente pode se posicionar, ou como é que a gente pode trabalhar um homem de cada vez, ou eu diria melhor, um menino de cada vez, dentro dessa perspectiva? Eu falo, você é um homem que tem a sua experiência e tem um filho, homem. Eu tenho as minhas experiências e tive 2 filhas mulheres. Então, para mim, parece ser um pouco mais distante poder causar esse impacto positivo. É claro que, como pastor, você tem essa possibilidade, mas para a gente tratar um menino de cada vez, como é que você vê uma possível saída ou vitória sobre esse grande desafio que a gente tem? Porque aqui você coloca um ponto que é a questão do despreparo dos homens da geração atual. Então, reflexo e consequências. Então, não é só a questão de como eu posso influenciar um homem num grupo da igreja, o cara que trabalha comigo, mas é pensando na geração futura, lidando com as experiências da geração atual. Que caminhos você vê? Olha, o caminho é esse. Esse aqui, ó, que está acontecendo agora. Esse que você está trazendo para mim, essa conversa que a gente está tendo.
eu acho que o primeiro passo é a gente entender que nós estamos longe demais do que é ser homem. Nós não sabemos ser homem e pouquíssimos são homens que estão cumprindo o seu papel. Pouquíssimos, pouquíssimos. Mas eu acho que um bom começo é entender que agressividade, brutalidade, transgressão não é. Eu vejo muitos homens preocupados com a parte física, máscula, bruta do homem por uma questão estética. Agora fala para ele, corre para salvar uma criança, não vou falar nem o teu filho, não, ou para salvar uma mulher, ou para resgatá-la, ele não consegue, nada, ele não nada. Então a gente precisa entender que o papel do homem, ele tem uma função social, uma responsabilidade social. Não é ser forte para estar bonito esteticamente. A minha força, ela precisa cumprir um papel, seja para resgatar alguém afogando ou para eu correr mais e tirar alguém de uma situação de risco, de perigo, é para eu conseguir descer escadas de um prédio, sei lá, de 20 andares, sem ter que utilizar o elevador. Eu já desci carregando a esposa do meu vizinho 13 andares abaixo, porque ele não conseguia carregar a esposa dele. E não era uma questão de tipo, ela era muito maior que ele. Era uma fragilidade, uma inabilidade. Então, eu acho que o começo é ter conversas sinceras e perceber que nós estamos distantes. E juntos começar a olhar para aquilo que não é só força, não é só vigor, não é só transgressão, mas que é uma responsabilidade social, né? Eu tenho um papel dentro dessa engrenagem. E o meu papel é proteger, é gerar menos esforço para um grupo específico de pessoas, filhos, meninas, mulheres, mães. E eu acho que essas pequenas conversas que vão começar a acontecer a partir da compreensão de quão longe nós estamos, vai trazer para a gente a sociedade que nós precisamos, porque os nossos próximos filhos, amigos, precisam dessa sociedade que a gente vai construir. Legal. Agora, a gente está falando com o Daniel, que é um crente, um pastor, um teólogo, mas você sabe que a temática que você escolheu, ela obviamente é uma temática sociológica. Ela lida com um problema social que afeta a igreja, que afeta o centro espírita, que afeta o ambiente de trabalho. Independentemente de religião, a gente está lidando com um problema social que é a ausência masculina, que fragmenta a mulher e que bagunça a nossa casa, as gerações futuras e assim por diante. Eu queria que você viesse num viés mais trazendo uma perspectiva cristã. Onde é que está Deus nisso? Onde é que Deus entra aqui como a esperança, ou como é que ele entra como estabelecendo ou direcionando a gente a partir da sua paternidade? Qual é o ponto de vista do Daniel, que escreve esse livro, a partir da sua experiência, a partir da realidade que ele vê na sociedade, onde Deus entra nisso? Eu vou começar primeiro de fora. Eu vou começar primeiro falando de que a gente precisa trazer o homem para um senso de responsabilidade coletiva. Um senso de responsabilidade. Ele precisa olhar para a mulher e falar assim, não tem como mais essa mulher continuar fazendo tudo que ela faz. Não é mais justo, não é honesto. Então, a gente precisa trazer para o homem a consciência de que, elas fizeram e continuam fazendo muito mais. A gente precisa, de algum modo, fazer com que o homem olhe para quem ele é e sinta vergonha do que ele é. Independente se ele é ubandista, se ele é presbiteriano, se ele é calvinista, se ele é católico, se ele é ateu. A gente precisa que o homem olhe para a mulher e fale assim, eu estou fragmentando, destruindo, tirando dias de vida da minha mãe, da minha avó, da minha irmã, porque eu não faço aquilo que eu preciso fazer.
E aquilo que eu tenho feito tem simplesmente gerado para mim benefícios. Seja fazer menos, trabalhar menos, me esforçar menos, desgastar-se menos. Isso não é bom, isso não é certo, não é correto. Ele precisa reconhecer que tudo que ele vive, tudo que ele conquistou e tudo que ele tem, a maioria do que ele tem, conquistou e vive, foi porque mulheres fizeram. Isso num contexto amplo. Agora, aonde Deus está nisso, né? Eu trouxe um pouquinho aqui atrás, e eu nem quero que esse seja um livro puramente teológico, apesar de eu ser cristão, ter formação teológica e ser norteado pelo Espírito Santo diariamente na minha vida. Mas eu preciso que a gente primeiro tenha um olhar social para o que a gente tem negligenciado e deixado de fazer. Onde Deus está nisso? Deus está na compreensão de quem eu sou. Eu descobri que eu era filho e eu descobri que eu não tinha o que é necessário, que me faltava de um pai, encontrando em Deus essa paternidade, me percebendo em Deus de que sou filho. Quando a gente entende quem é o nosso pai e por que é que nós somos filhos e qual foi o preço pago, começa a fazer sentido sofrer, porque quando a gente olha para aquele que nos redimiu, só há sofrimento nos 33 anos de passagem dele pela terra. É um atrás do outro, é sacrifício, é dor, é sangue, são dificuldades, história após história. Então, quando o homem entende por que ele foi resgatado, quem o resgatou, quem é o seu pai, por que é que eu sou filho, eu entendo. Opa, eu tenho uma referência. E não é uma referência de vida tranquila, de vida leve. É uma referência de vida cheia de obstáculos, dificuldades, sacrifício, morte diária. Então Deus está na compreensão de quem eu sou. Quando eu compreendo que Ele é Pai e porque eu sou filho, eu posso uma série de coisas e eu tenho referência para uma série de coisas, eu encontro o Criador. E eu mencionei, né? Que Criador é esse? O cara que cria as coisas com a palavra. Basta ele dizer e trazer à existência com o poder da palavra. A palavra construiu o mundo que nós conhecemos e vivemos hoje. Isso é poderoso demais na compreensão do que é ser homem. Muito bom, muito boa reflexão. Agora, a gente não vai se alongar demais, porque tem 2 ou 3 perguntas aqui que eu acho que são importantes da gente poder abordar. Você aborda 2 questões, uma sobre a questão do menino e você também fala sobre a questão da menina, né? Você aborda de forma leve sobre a questão da homossexualidade, que não é algo totalmente influenciado só por conta da ausência paterna, e você fala também da menina que se esconde por conta dos efeitos emocionais que são forçados sobre ela, dada a ausência ou a negligência paterna. Você pode pontuar um pouco sobre menino e menina? Depois eu tenho mais uma pergunta importante para fazer, e aí a gente vai falar mais um pouco sobre a questão do Daniel, autor, antes da gente terminar. Tudo bem. Deixa eu falar primeiro da homossexualidade, né? Quando eu fazia faculdade de teologia, tinha uma professora que ela era jornalista, teóloga e psicóloga. Eu achava aquilo brilhante, né? Porque geralmente a formação ela é linear, né? Você escolhe, vou ser jornalista, vou fazer comunicação semiótica, vou fazer mestrado em comunicação corporativa e vou fazer doutorado em gestão de pessoas, né? Tem ali um fio que norteia. E a formação dela era multidisciplinar. E ela me trouxe algo que todos os dias reverbera na minha cabeça. Que ela estudava o comportamento da ausência do pai no menino, né? Então ela era uma pesquisadora nessa área. E ela dizia que, por conta da agressividade masculina e do comportamento do homem, muitos meninos olham para esse pai agressivo, bruto, mal educado no sentido de não usar bem as palavras, ou seja, mal educado,
E ele olhava para esse padrão, para esse estereótipo e dizia assim: se isso é ser homem, eu não sou isso. E a partir daí, ele se via numa outra identidade. Agora, olha o que nós estamos produzindo nos nossos filhos. Porque não é só o filho que está na minha casa, não é só o Benjamin do Daniel Reis. Outros homens me observam. E esse comportamento, ele é padrão, ou pelo menos a maioria, e não é maioria 60%, não, é maioria 90% plus dos homens que se comportam assim. E aí, porque esse comportamento ele é fora do padrão, ele é inadequado, ele não é cristão, ele não é correto, ele não é uma série de coisas, o menino fala assim, eu não sou isso aí não. Aí ele vai buscar uma outra identidade. E aí ele descobre que talvez a homossexualidade possa ser um caminho para ele. Então, homossexualidade não é uma coisa só, né? Homossexualidade é um leque de coisas, é um universo de coisas. E não é essa a proposta do livro. Mas é um dos caminhos negligenciados. Porque há essa negligência, a homossexualidade se torna uma opção para um menino que não tem um pai organizado na maneira de ser. E aí a menina vive, e aqui eu preciso dar crédito para minha esposa, porque quando ela leu esse livro, que na época era um TCC, ela falou assim, mas você não vai falar da menina? Eu falei assim, mas eu estou conversando para homens. Essa é uma conversa que eu quero ter com homens. Mas ele falou assim, mas você não sabe o que os homens fazem na vida das meninas. Então ela contribuiu neste capítulo, né? E aqui eu me sinto grato porque ela se expôs, ela se abriu, ela se fez vulnerável para trazer a realidade de muitas meninas que veem homens, às vezes 2, 3, 4, passar dentro da casa dela porque a mãe fez a escolha ou porque a mãe precisou. Existem mulheres que escolhem ter aquele homem ausente, porém presente fisicamente dentro da casa, só para que ele possa ser uma ajuda financeira. Isso é muito difícil, mas é uma escolha que a mãe faz. Às vezes, por falta de uma série de estruturas estabelecidas, seja na mente, no corpo, na condição social, a mulher faz escolhas que acabam colocando a menina em vulnerabilidade. E aí a menina que vê um comportamento masculino que não é adequado e vê a sua mãe escolhendo, validando esse comportamento inadequado em relação a um homem que ela não admira, vira uma situação interna, emocional e psicológica insustentável. Porque ela vê um homem que não cumpriu o seu papel e que abandonou. Aí outro homem entrou, tentou fazer e coloca ela em vulnerabilidade. Que tipo de vulnerabilidade? Às vezes essas meninas são assediadas. Elas são desejadas. Essa menina consegue perceber no olhar daquele homem que ela está sendo desejada, que ela pode ser o próximo prato. E às vezes é abusada. E às vezes é. Então é muito difícil para a menina ter que ver sua mãe fazer escolhas e muitas vezes, e eu não quero aqui colocar valor ou trazer juízo sobre escolha de qualquer mulher e de qualquer mãe, até porque eu preciso valorizar você, mulher, que construiu a sociedade que a gente tem. A sociedade que nós temos hoje, ela foi construída por mulheres. Foram tias, foram vós, foram mães que construíram. Então o que a gente conhece hoje de sociedade é porque mulheres arregaçaram as suas mangas, colocaram sobre si responsabilidade e construiu a sociedade que nós temos hoje, construída majoritariamente por mulheres. Então nós somos gratos e eu de modo algum quero colocar mais responsabilidade ou mais peso sobre escolhas que vocês tiveram que fazer para que nós pudéssemos viver o que a gente vive hoje. Mas é preciso entender que muitas vezes essas escolhas não são as melhores escolhas e as meninas, mais uma vez, são vítimas dessas escolhas por conta dessa negligência do pai. E muitas vezes ausente, porém, lá dentro de casa, colocando para ela uma situação hostil ou de vulnerabilidade. É a alternativa, né? É o que há. Você pontua aqui, tem uma frase que inclusive está destacada no livro, que é como você resume essa questão entre o menino e a menina. É basicamente isso que você diz. O menino sofre e repete. A menina sofre e repara.
por que o menino repete e por que a menina repara? A menina repara porque ela consegue conversar com outras meninas e outras mulheres. A mulher, ela tem uma facilidade de levar para o outro e criar uma comunidade, uma sociedade, uma rede de apoio, e elas se ajudam e elas se refazem. O menino não, o homem não. O homem não conta, ele não compartilha, ele guarda para si. Imagina que um homem vai chamar um outro homem, contar uma intimidade ou contar um problema da sua parte genética para o outro. Genética não é... Hã? Genital, obrigado. Uma parte, tô com uma amiga aqui, ó. Vai falar, olha, eu tô com um problema aqui de genital. Imagina que ele vai fazer isso, jamais. Então ele não tem essa flexibilidade, ele não tem essa capacidade. Então a menina, ela consegue reparar porque ela cria um senso de responsabilidade coletiva a partir de uma rede de apoio que ela constrói com outras mulheres. E claro, a gente sabe que mulher constrói relacionamento com Cristo muito melhor do que nós construímos, né? Nós sabemos o quão mulheres sustentam as nossas casas em oração, né? Em orações. A gente sabe o poder que a mulher tem de trazer existência e construir coisas espiritualmente nas nossas casas, nas nossas vidas. Então, porque a mulher tem um relacionamento muito mais estabelecido, muito melhor com o Criador, com o Senhor, com o Pai, ela também consegue reparar. E o menino não. O menino, a única coisa que ele tem é um outro homem que, em ciclo, continua fazendo as mesmas coisas, porque nós ainda não rompemos esses ciclos e ainda a gente não começou a desconstruir para começar a ter um outro comportamento, uma outra realidade. E apesar de não querer generalizar esse assunto e dizer que isso é 100%, mas é mais que 90%. É uma realidade assustadora. Certo. Você pontua, aqui já caminhando para o final do livro, essa questão do desconforto da masculinidade, né? E da paternidade, mais da paternidade especificamente. E tem uma frase sua que é: ser homem dói. Como é que a gente vai conseguir dar esse choque de realidade, né? Porque não é só a questão da responsabilidade, levantar cedo, trabalhar, prover, coisa e tal, mas há a sacola de coisas que a gente tem que carregar em termos de responsabilidade é muito maior do que isso. Então, como é que a gente pode preparar esses meninos hoje para essa realidade do desconforto, de uma masculinidade responsável, de uma paternidade que não se resume à presença física, de consciência, vou usar essa palavra, de uma iluminação, de uma consciência de que há uma responsabilidade na sua presença, não só ocupando um espaço físico, mas também preenchendo um ambiente espiritual e um ambiente emocional para fazer diferença na sua casa. Como é que a gente pode preparar essa próxima geração? Eu entendo que a masculinidade, ela é sacrificial, né? O homem precisa usar a força para cuidar uns dos outros. Então, ser forte para parecer forte tem uma função estética apenas. Agora, ter força para proteger o menor, para proteger a mulher. Aqui na igreja, né, onde eu faço parte, essa comunidade onde eu faço parte, nós temos uma responsabilidade com os nossos filhos. Então, quando eu olho para um jovem, eu vejo ali o meu filho e eu espero que homens que estejam ao redor dele estejam capazes de protegê-lo e de salvá-lo e de trazer para ele segurança. Então, quando eu falo que ser homem dói, é que a masculinidade ela precisa ser um desconforto permanente. Se não há desconforto, é bem provável que você não esteja cumprindo o seu papel como homem. Porque quando a gente olha para a referência que eu entendo ser uma referência para nós homens, quando a gente olha para Jesus, a gente vê sacrifício de ponta a ponta. A gente vê escolhas difíceis de ponta a ponta, a gente vê renúncia de ponta a ponta. Então a masculinidade ela precisa ser dolorida, sacrificial. Ela precisa ser divertida. Ela deve ser alegre, ela deve ter momentos de contentamento, de alegria e de diversão. Mas ela é sacrificial. Ela precisa gerar proteção. Eu sempre digo que uma mulher
Se ela se sentir protegida, ela mora com um homem debaixo de uma ponte, desde que ela possa confiar cegamente nele. E às vezes homens estão preocupados em gerar para a mulher conforto. Carros, casas, não que elas não gostem, que elas não queiram e que elas não precisem, mas mulheres decidem em cima de confiança, de segurança. Então, a masculinidade, ela precisa o tempo inteiro gerar desconforto, te colocar em uma situação de vulnerabilidade. E ela precisa ter um serviço de apoio, de rede de apoio um para os outros. A questão aí não é que eu deva buscar esse desconforto. Esse desconforto já faz parte do pacote, né? É só uma questão de consciência contínua. Correto. Certo. Antes da gente terminar, eu tenho mais uma pergunta do contexto do livro, que é essa questão da masculinidade fragmentada, essa questão do desafio, a dificuldade que a gente enfrenta de ser irmão, parceiro, amigo, talvez por conta do que a gente carrega em termos de... Eu acredito que esteja dentro do bojo da masculinidade, faz parte de como a gente se expressa, tem essa questão da autopreservação, muitas vezes. Mas como é que a gente vence essa fragmentação masculina e qual é o contraponto disso? Não há beleza em querer ou desejar ou se proteger para se manter como um homem fragmentado? Eu acho que na fragilidade, né? A desconstrução ou a construção de um homem inteiro está na vulnerabilidade. É você entender, primeiro, que eu estou longe, que eu preciso fazer e que eu preciso do outro. Né? Ouvir do outro o que vai construir algo em mim, me fazer vulnerável para construir algo em alguém. Então, a partir do momento em que a gente entende que é nesta vulnerabilidade, na exposição das minhas mazelas, das minhas fraquezas, das minhas dificuldades, dos meus vícios, das minhas limitações, daquilo que me rouba tempo com a minha família, daquilo que se torna mais importante que o meu filho, que a minha casa, que a minha comunidade, os filhos dos meus amigos, se eu não exponho, se eu não trago isso para uma conversa entre homens, eu não consigo me colocar inteiro, me pôr inteiro, né? Desconstruir a fragmentação, construir a partir da vulnerabilidade. Então, eu acho que o início dessa conversa é a exposição, é se expor, colocar para o outro aquilo que nos fragiliza. E a partir dessa compreensão de frágeis, nós seremos muito mais fortes. E é necessário ser um homem de verdade. Opa! Sem medos, né? Livres. Não existe, Pastor Enéas, não existe um lugar para se começar. Não tem um caminho construído. Nós estamos aqui, enquanto conversamos e falamos sobre isso, construindo este caminho. Porque qual que é a nossa referência? Aqui. A gente olha para quem? São pouquíssimos líderes que vão conseguir nos entregar uma referência, um lugar de repouso tranquilo para olhar e falar assim, olha, dá para olhar para esse homem e seguir. Pouquíssimos. Então, é na vulnerabilidade. Então, a gente só precisa começar. Vamos começar falando daquilo que nos incomoda, vamos começar falando daquilo que eu não tenho feito. É um bom começo. Olha, eu não tenho feito isso tem sido para mim difícil, eu não tenho encontrado força para fazer, isso tem roubado, homens têm se perdido muito em pornografia, e a pornografia gera problemas psíquicos imensuráveis. Não dá para imaginar caminhos que a pornografia pode levar o homem, né? Então, a gente precisa começar da percepção do erro, da exposição da vulnerabilidade. Daniel, vamos falar um pouco do Daniel autor. Como é que o Daniel se sente hoje, né? A gente sabe que escrever um livro é aquilo que a galera faz. Escrever um livro, plantar uma árvore e fazer um filho, você já pode morrer, não é? É o que dizem por aí. Mas qual é a sua sensação nesse momento de ter um livro pronto? Porque hoje não é uma coisa absurda. A gente vive um momento da inteligência artificial, que você direciona ela vai escrever seu livro. Eu sou um editor de livro, também sou autor de livros, eu não acredito em escrever
uma obra completa com inteligência artificial. Não é o nosso assunto, mas eu só estou dizendo que é muito fácil ser um autor hoje. Certo. Mas quando você vem com uma experiência, quando você traz um assunto que é uma paixão, como é que o Daniel hoje se sente? O livro nem está na tua mão ainda, né? A gente vai falar disso já já. Mas como é isso para o Daniel? Acordei, sou um autor, tenho uma obra publicada que vai alcançar gerações. Um dia eu não vou estar aqui, meu livro vai estar, meu filho mais tarde vai ler esse livro. Como é que está isso no coração do Daniel? Olha, me dá muito mais medo e responsabilidade do que contentamento e sentimento de realização. Essa é a verdade. Eu conversava agora há pouco com um amigo e falava para ele que se eu estivesse falando sobre um problema imigratório que está acontecendo nos Estados Unidos, na região Metro-Oeste, em Massachusetts, em Framingham, seria muito mais fácil, porque eu estou falando de um problema específico. Mas o que está acontecendo aqui, eu estou falando contra um sistema masculino que funciona mal, ruim. É como se eu levantasse aqui agora e começasse a dizer que tudo que a gente fez até agora não tem sido bom e não tem gerado bons frutos, em sua maioria, em sua grande parte, e a gente precisa fazer de novo, começar de novo. Então é uma responsabilidade muito grande, mas eu sei que tem homens muito capazes, dispostos a correr conosco essa jornada em arregaçar as mangas e construir pontes com a gente. Então, isso me traz um pouco de alegria de saber que a gente tem homens para contar e muita responsabilidade sobre o assunto que a gente está conversando. Então é um sentimento misto de alegria, de contentamento, mas de medo, né? Porque eu ainda não sei quais serão os desafios que a gente vai ter que transpor, as barreiras que a gente vai ter que pular, né? E as barreiras que a gente vai ter que vencer. Mas eu fico muito feliz em ter tido a capacidade de colocar essas palavras para fora, porque é um livro muito visceral para mim, né? Eu vivi essa ausência, eu vivi essa negligência. Então foi muito importante no processo de construção do homem que eu estou construindo, do pai que eu estou construindo, do marido que eu estou construindo. Então foi muito bom. Então isso me traz um sentimento de realização, sim. E sem ainda ter o livro físico na mão, eu sei que muito em breve a gente já vai ter os links disponíveis para as pessoas começarem a fazer os seus pedidos, e aí a gente vai poder ter conversas coletivas, e aí vai ficar muito mais fácil, muito mais agradável, muito mais palpável, né? Os nossos desafios e as nossas conversas. Então, é um sentimento de responsabilidade, mas de missão cumprindo, né? Não de missão cumprida, mas de missão cumprindo. Cumprindo, né? Legal. Eu costumo dizer o seguinte, que um livro tem asas, Daniel. Eu carrego comigo uma experiência muito boa do meu primeiro livro, que é de ter feito uma troca com alguém, sabe? A pessoa, na época que ainda CD e DVD... Foi Juventude que Prevalece, o primeiro livro, pastor? O próprio, Juventude que Prevalece. Eu dei de presente para um cantor num culto no interior de São Paulo, ele me deu o livro, o CD dele, e eu dei meu livro para ele. E dali ele foi para Bahia e ele esqueceu meu livro no sofá de alguém, numa casa onde ele foi dormir. Eu podia ter ficado chateado porque o cara não leu meu livro e esqueceu em algum lugar. Mas foi interessante porque o cara que recebeu esse livro, o cara que... a casa, né, que recebeu esse amigo, acabou lendo livros numa noite. E ele falou, rapaz, esse livro é muito bom. E ele me ligou, falou, cara, eu precisava desse livro. Sou líder de 3.000 jovens aqui em Salvador, você precisa vir aqui palestrar sobre esse assunto. Então, o que eu quero dizer é, às vezes de forma até ruim, numa experiência chata, de você dar um livro para alguém, a pessoa não lê, esquecer em algum lugar, o livro ainda vai abrir portas e ele vai chegar em lugares que você não chegou ainda. Então, hoje, você está numa mega vantagem em relação ao meu primeiro livro, né? Porque o e-book chega rápido para as pessoas em questão de minutos. Em qualquer lugar do mundo, alguém vai poder ler esse livro e ser impactado pelo que você escreveu, pela sua experiência. Então, aqui a gente está muito feliz em ter você como autor aqui na Upbooks. Esse ano vai ser um ano de muita integração e de troca com os autores, tanto aqui no YouTube quanto em outros canais. E a gente gosta, né, de publicar devocional, a gente publica romances e assim por diante, mas vida cristã e uma abordagem mais jornalística, eu vou usar até esse termo, né, de questão de pesquisa, de ir atrás de um assunto que faz diferença para o autor, para a gente é muito legal também.
e a gente está feliz de ter você como autor. Então, você que assistiu esse bate-papo aqui com o Daniel Reis, autor de Nullus Hominis, fala pra gente aí, onde é que nasceu esse título? Como é que você foi atrás desse título, Daniel, para dar o nome para o seu livro? Olha, eu estava muito mais preocupado em construir uma sonoridade do que um título que explicasse muito bem o livro, né? E aí eu tive Nullus Hominis, Homem Sem H e Omissão, que foram as 3 opções que eu havia colocado para que nós decidíssemos. Eu gostei da sonoridade de Nullus Hominis. Nullus Hominis, na realidade, é homem nulo, é homem que não cumpre o seu papel, é homem ausente, né? Em latim. Então, é claro que o título tem tudo a ver com o que a gente está escrevendo. E eu gostei também da sonoridade e da dúvida, né? Quando eu olho Nullus Hominis, não é algo que eu consigo prontamente responder. Isso vai gerar um motivo a mais para a pessoa pegar o livro, abrir e ler, então tem um pouco de estratégia nisso. Então foi uma mistura de explique aqui título que eu estou querendo escrever, né? Nullus Hominis, homem nulo, latim, com a sonoridade que eu gostei também, e a questão de gerar uma curiosidade. Não é claro, não é óbvio. Eu não olho para isso e prontamente consigo dizer o que é. Uma outra língua, não é um inglês, não é um espanhol, não é sabe, uma língua que a gente está o tempo inteiro exposto, né? E aí eu acho que isso vai gerar um pouco de curiosidade também, nos ajudar a fazer com que homens busquem esse tipo de conteúdo. E eu sei também que grande parte do que a gente vai colher dos bons frutos, do sucesso, do êxito deste livro está na mulher. E olha eu aqui mais uma vez colocando responsabilidade na mulher. Não estou, é mentira, não estou. Mas eu tenho certeza que esse livro vai ser majoritariamente, inicialmente lido por mulheres. E as mulheres vão pegar o livro e falar assim: marido, lê isso aqui, meu amigo, lê isso aqui, meu irmão, lê isso aqui, filho, lê isso aqui. Então, vai ser um trabalho coletivo. E eu acho que a gente vai acabar construindo uma sociedade melhor a partir da leitura desse livro. Bacana. Eu acho que você foi muito feliz na escolha e eu realmente acredito que esse livro vai ser um divisor de águas na vida de muita gente, de muitas famílias. Parabéns pela sua iniciativa, parabéns pela sua excelência em fazer como você fez. Tudo tem um tempo determinado, né? E chegou a hora desse livro acontecer e de tocar pessoas. Eu preciso que você chame os seus amigos pais, amigos solteiros, amigos casados, para conhecerem essa obra, façam grupos de discussão. Daniel, se você tiver interesse, a gente pode organizar com você um grupo, uma comunidade no WhatsApp para trazer as pessoas para discutir sobre o livro, fazer uma leitura coletiva. Eu acho que pode ser muito bom para essa mensagem alcançar mais pessoas e o máximo de pessoas possível, né? Então, você que está acompanhando a gente, o livro está disponível para quem está nos Estados Unidos, Canadá, Europa, Austrália, através da Amazon, e todos os canais disponíveis aqui no Brasil também. O link vai ficar disponível para você aqui. E eu tenho certeza que é uma obra que vai fazer uma grande diferença. Daniel, quer deixar uma mensagem final aqui para o nosso público? Eu quero agradecer você, pastor Enéas, por ter me acompanhado neste projeto editorial. Quero agradecer a Carla também. Carla, muito obrigado. Seria impossível chegar até onde nós chegamos, né? Sem o seu auxílio, o teu apoio. Então, muito obrigado por isso também. E o capista, quem construiu essa capa com a gente foi o César Oliveira. Então, César, muito obrigado. O trabalho ficou incrível. Eu tenho certeza que este trabalho que você colocou, a arte que você produziu aí, vai gerar curiosidade, vai gerar interesse nas pessoas para que elas venham compreender melhor sobre quem nós precisamos ser enquanto homens. E, pastor Enéas, muito obrigado. E agradecer as pessoas que estão nos acompanhando. Esse vai ser um trabalho nosso. Eu preciso que você nos ajude a fazer esse livro chegar na mão de muitos homens, de muitas famílias, para que a gente comece a colher frutos diferentes a partir de uma nova compreensão de quem nós precisamos ser enquanto homens. E, como bem disse o pastor Enéas, nós vamos divulgar aqui nas minhas plataformas digitais caminhos, links, grupos de discussão. Claro, pode contar comigo, sim, estou dentro. Foi para isso que o livro foi pensado, escrito e já está aí disponível para que a gente possa começar a conversar
discutir, trilhar novos caminhos. Muito obrigado por você ter nos acompanhado até agora e até aqui. E nós temos muitos outros encontros para conversar sobre números OMNIs. É isso, minha gente. Muito obrigado pelo seu tempo, por acompanhar esse bate-papo com a gente. Daniel topando, a gente volta porque o assunto é muito extenso. Daniel, muito bom ter esse papo com você. Um grande abraço para a Karina, para o Benjamin, e que esse livro seja um sucesso, não só para as pessoas que vão ler e serem transformadas pela leitura, mas para você, não é? Que abra caminhos, que oportunidades e construa um pedaço, talvez, do Daniel que não nasceu ainda, que precisava desse livro acontecer para que esse Daniel surja. Ótimo, maravilha. Muito obrigado. Eu que agradeço.